Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição, à minha tradução de Lucas. Agora vamos ao verso 7. O agradecimento devido a um escravo. Tendo então, Jesus segue falando, ora, qual de vocês, tendo um escravo que esteja arrando ou cuidando das ovelhas, dirá a ele, quando chegar do campo, vem agora mesmo e reclina para comer. Antes não dirá a ele, prepara alguma coisa para eu comer, singe-te e serve-me até eu comer e beber, e depois comerás e beberás tu. Será que ele agradece àquele escravo por ter feito as coisas que lhe foram ordenadas? Claro que não. Assim também vocês, quando tiverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei, somos escravos indignos, apenas fizemos o que tínhamos a obrigação de fazer. A questão aqui é exatamente no término. E, obviamente, nós aqui hoje em dia nós estamos acostumados com escravidão, como que funcionava aquilo, mas naquele tempo dono era uma coisa e escravo era outra. Quer dizer, o escravo estava aí para obedecer, às vezes era uma propriedade simplesmente. Um dono bom cuidava assim como ser humano, mas tinha dono ruim, deixa para lá. O que interessa aqui é o verso 10. Isso aqui tem dado nó na cabeça de uns e outros. Vamos com calma. Vamos ver aqui. Assim também vocês, quando tiverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei, somos escravos indignos, apenas fizemos o que tínhamos a obrigação de fazer. Alguma Bíblia diz inúteis, somos escravos inúteis. Não acho adequada essa tradução. Por quê? Um escravo que faz tudo o que o dono mandou não é inútil. Óbvio que não. Então, essa tradução não transmite a informação necessária. Eu traduzi, então, indignos, mas mesmo assim, como assim indignos? Parece uma palavra um tanto forte. O que eu entendo é o seguinte. Como o bem-estar de um escravo depende da prosperidade do dono, se você é escravo de um dono pobre e mau, você tá lascado. É obviamente interessante que o dono seja de bem, coisa e tal. Então, um escravo que veste a camisa, como diz o ditado, do dono, que abraça o projeto do dono, que se empenha com prazer e faz mais do que exigido, aí sim. Eu não li bem o que tinha mais. Então, um escravo que veste, ele vai fazer, ele vai se empenhar, ele vai fazer mais do que teria que fazer. Por quê? Porque o projeto é dele, ele quer realmente ver o projeto andando. Então, o que ele tinha que fazer, ele faz mais ainda, se puder. Aí sim, ele se torna realmente um escravo digno, porque está realmente vestindo a camisa do dono. Eu digo que para nós é exatamente a mesma coisa. Quem abraçar o projeto de Jesus fará assim também. Não seria o nosso caso de fazer unicamente aquilo que temos que fazer, a obrigação que temos que fazer, o mínimo necessário para passar raspão. Quem faz assim é porque não abraçou realmente o projeto do dono, não vestiu a camisa. Agora, quando você realmente abraça o plano, aí você se esforça, você investe, você faz por onde. Entendo ser exatamente o quadro que Jesus está transmitindo. Então, que queira Deus que eu seja um escravo digno e você também. Agora, passando para o verso 11.
11 a 19. É o caso de 10 leprosos. Estando ele, no caso de Jesus, a caminho de Jerusalém, aconteceu que ele passou entre Samaria e Galileia. E ao entrar num certo povoado, vieram ao seu encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram a certa distância. E eles gritaram, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E prestando atenção, ele disse-lhes: vão e se mostrem aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles iam, ficaram purificados. Aí um entre eles, vendo que foi curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e ele prostrou-se a seus pés e lhe agradeceu. Ora, o mesmo era samaritano. Aí Jesus reagiu e disse: não foram purificados todos os 10? E cadê os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Então ele disse ao homem, disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O texto aqui diz literalmente que Jesus estava passando entre Samaria e Galileia. Aparentemente, onde tinha a fronteira, não ia ter assim uma cerca nem nada, mas o pessoal sabia onde terminava um comentário. Então ele estava transitando exatamente, digamos, em cima da divisa, mais ou menos. Não sei por que temos esse detalhe, o fato é que tem. Aí 10 leprosos, e eles sabiam bem quem era ele, então clamam de certa distância, era proibido, eles não podiam chegar perto, então eles respeitavam, ficavam assim em certa distância, clamando. E Jesus deu a atenção que eles pediram, só que ele não, quem sabe, fez do jeito que eles iam esperar. Ele meramente diz: vão e se mostrem aos sacerdotes. Espera aí. O que está assim nas entrelinhas? Você só iria se mostrar ao sacerdote se você tivesse sido curado. Caso contrário, o sacerdote nem iria deixar você chegar perto. Você ainda estava com a lepra. Então Jesus diz aqui: vão e se mostrem ao sacerdote. E Jesus está exigindo desses 10 homens um ato de fé. Eles têm que aceitar a palavra dele e se deslocar. Eles já têm que sair andando em direção a Jerusalém, ainda com lepra. Aí, já andando, é que eles foram curados. Se ficassem parados, nada feito. Eles tinham que crer na palavra de Jesus, entender o porquê da palavra e obedecer. Já saíram e um dos 10 era um samaritano, um mal visto samaritano. E não é que, quando ele vê que foi curado, ele volta assim em alta voz, glorificando a Deus, como Deus é bom. E se jogou no chão aos pés de Jesus para agradecer. Aí Jesus, não foram purificados os 10? Cadê os outros? Atenção, tem que entender o que aconteceu aqui. Jesus não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Ele está fazendo questão do estrangeiro. Mas agora, atenção para o verso 19. Ora, você sabe, judeu não gostava muito de samaritano. Então, o samaritano chegando lá em Jerusalém para se mostrar ao sacerdote e ser declarado purificado, o sacerdote não ia gostar tanto. Atender aos outros 9, que eram judeus, mas um samaritano. Aí eu vejo que Jesus poupou esse samaritano da necessidade de ir até Jerusalém e se mostrar ao sacerdote, e blá blá blá. Jesus meramente passou por cima de tudo isso e disse: levanta e vai.
pode voltar em casa e cuidar da vida, a tua fé te salvou. Então, aquele samaritano alcançou ainda esse benefício, quer dizer, ele não tinha de... Olha, eles estão aqui entre Samaria e Galileia, quer dizer, lá em cima. Ir até Jerusalém era uma caminhada, sei lá, de 80 quilômetros, a pé. Então Jesus fez um favor àquele samaritano de algum tamanho. Ele foi livrado dessa caminhada doida até lá e para voltar. Então, aquele samaritano recebeu o seu galardão por ter voltado para agradecer. Bom, prosseguindo, verso 20. Aqui nós temos a questão, uma das voltas do Senhor Jesus. Aqui vamos ter que andar com cuidado, mas eu vou ler primeiro. E nós temos que ler, creio, versos 20 a 37, terminando com isso o capítulo 17. Não será possível terminar tudo neste vídeo, mas vamos começar. Ver se eu consigo ao menos ler. 20 a 37. É um só assunto, lamento. Ora, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, ele respondeu-lhes dizendo: o reino de Deus não vem por aguardá-lo, nem dirão ele-o aqui ou ele-o ali, porque de fato o reino de Deus é para estar dentro de vós. Então ele disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E dirão a vocês: ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades nem os sigais. Pois, assim como o relâmpago ilumina o céu de lado a lado quando relampeja, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele sofra muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Seja rejeitado por esta geração. Também, assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé adentrou a arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Também será como foi nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os destruiu a todos. Assim mesmo será no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado, com seus pertences na casa, não desça para tirá-los. Igualmente, quem estiver no campo, não volte atrás para eles. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem quer que procure salvar a sua vida, a perderá. E quem quer que a desperdice, entre aspas, a preservará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será levada e a outra deixada. Eles reagiram, dizendo a ele: onde, Senhor? Ele lhes disse: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Aqui temos 2 coisas. Primeiro, alguns fariseus jogam uma questão. Mas a partir do verso 22, Jesus se dirige diretamente aos seus discípulos. Mas vamos então primeiro ver os fariseus. Versos 20 e 21. Eles então querem saber quando viria o reino de Deus. O que eles estavam pensando certamente era no reino messiânico, que de fato terá um início visível. Então, quanto a isso, os fariseus não estavam errados. Mas
o Senhor não lhes forneceu essa informação. Para os discípulos, ele prossegue, dizendo, tal, mas eu vou voltar agora. Não, eu vou ler tudo que está aqui, é uma nota que eu tenho, desculpem aí a minha indecisão. Para os discípulos, ele prossegue dizendo que o início daquele reino será repentino e não esperado. O caminho, agora, para nós, hoje, eu li mal, desculpem aí, há caminho, quer dizer, agora, hoje, os súditos verdadeiros do rei têm o reino no coração, o que não incluiria aqueles fariseus, presumivelmente. Por isso, eu diria que está dentro de vós, como você acha em alguma Bíblia, deve ser uma colocação genérica. Eu coloco melhor, é para estar dentro de vós. Aí sim, poderia ser dirigida diretamente a ele, como também de forma genérica. No verso 22, Jesus diz, ele está prevenindo aos discípulos que ele será retirado do meio deles e eles não vão ver mais ele, isso fisicamente. Entendo que aqui a referência é a presença física. Ele vai voltar para o céu. Aí eles vão querer muito ver outra vez. Não, não vai ser. Então, a curto prazo, dentro da vida deles, então, alguém diz, não, já chegou, tá? Não, pode esquecer que não vai ser assim. Mesmo porque, assim como o relâmpago ilumina, então vai ser totalmente inesperado, sem aviso prévio. Vai acontecer assim. Na verdade, Jesus vem em duas etapas. Vem o arrebatamento, Jesus não vai pisar na terra, ele vem só dentro das nuvens e levanta os que vão ser levantados. Isso é diferente de quando ele volta para dar início ao reino messiânico milenar. Aí ele vai pisar mesmo no Monte das Oliveiras e assim por diante. Eu entendo que aqui é o arrebatamento. Não posso fechar a questão, meramente a maneira que eu entendo. Vamos lá. Isso sim, quer dizer, a volta de Cristo à Terra não será uma surpresa. São 1260 dias após o anticristo se declarar como Deus. Aí quem se enganar é porque não lê a Bíblia. Agora, o momento do bicho entrar no sangue, aí não sabemos. Isso aí vai ser uma surpresa. Mas então, Jesus diz primeiro aqui, no verso 24 e 25, perdão, no verso 25, que ele tem que sofrer e morrer, isso sim. Só depois, então, mais na frente. Noé, Ló. No caso de Noé, houve bastante aviso prévio, quer dizer, durante 120 anos ele construindo a arca. Só que o dia é que, a não ser que o pessoal vendo os animais adentrando a arca, assim, aí, o que é isso? Então, mas quem não estivesse por perto não saberia de nada. Como também, no caso de Ló, quem observasse os anjos literalmente pegando na mão de Ló e arrastando para fora da cidade, poderiam desconfiar que alguma coisa viria. Mas, grosso modo, simplesmente não havia aviso prévio e destruição súbita para todos. Assim mesmo será no dia em que o Filho do Homem for revelado, verso 30. Como assim? Destruição súbita. Em todo caso, vai ser sem aviso prévio quanto a isso. Agora, atenção para o que vem agora no verso 31. Naquele dia, quer dizer, que o Filho do Homem for revelado, naquele dia, quem estiver no telhado, os pertences, não desce para tirar. Igualmente, quem estiver no campo. Como assim? Não, vem cá. Isso aí é questão de minutos, poucos minutos. Você está no telhado, desce para o quê? O que eu entendo, meramente a maneira de entender, posso estar equivocado. Não estou fechando a questão.
Eu entendo, tá? Eu tenho um artigo escrito sobre isso no apêndice, antes ou depois. A questão é exatamente se o arrebatamento é antes do anticristo entrar no Santo dos Santos e declarar como Deus, ou se é depois. Tem um problema no segundo capítulo de 2 Tessalonicenses que exatamente joga essas coisas. Mas o que eu entendo é que um vai ser o gatilho do outro, quer dizer, as duas coisas vão acontecer em seguida, de sorte que, do ponto de vista de Deus, é uma coisa só. Então, logo após o arrebatamento, quem ficar, eu entendo que a parábola das 10 virgens exatamente fala de um arrebatamento parcial. Eram 10 virgens e todas as 10 tinham óleo nas lamparinas, ou azeite. Eu entendo que muita gente que achava que era crente, que achava que era de Deus, que achava que era salvo, vai ficar. Aí, no momento que o Espírito Santo se retira do mundo do jeito que está agora, na presença da igreja, aí o mal vai tomar conta e é já. Senão, quer dizer, quem ficar, você ficar, você achava que ia subir, mas não. Você deve sumir. Você deve fazer por onde desaparecer, porque aí então vem a perseguição que o anticristo vai desfechar contra todos os seguidores. Quer dizer, aí eu digo que logo após o arrebatamento, vai haver milhões de pessoas se arrependendo, achavam que estavam convertidos e não. Oh Deus, se eu nunca criança, estou crendo agora, por favor. Só que aí vão ter que enfrentar tudo que vem depois. Então, se você porventura ficar, e se você depois não vai querer receber a marca da besta, ou na mão, ou cair fora. Você tem que se mandar, porque senão, enfim. Mais algumas coisinhas bem rapidinho aqui. 32. Lembrem-se da mulher de Ló. Você se lembra da mulher de Ló? Olhou para trás e virou a estátua de sal. Está em Gênesis capítulo 19, verso 26. Você não acreditava na historicidade daquilo? Então você está chamando Jesus de mentiroso. Jesus aqui está garantindo a historicidade da coluna de sal. A mulher de Ló virou sal. Está aqui, Jesus dizendo. Lembrem-se da mulher de Ló. Agora, quem procurar salvar a sua vida, como o pessoal acha, vai perder. Mas quem quer que desperdice, em outro lugar diz, por amor de mim ou por minha causa, aí esse vai preservar. Naquela noite, 2 estão na mesma cama, 2 mulheres trabalhando, um vai, outro fica. Exatamente é o arrebatamento. O arrebatamento vai levar uns e não levar outros. É só isso, é só creio no arrebatamento que vai acontecer, que está aqui nos versos 34 e 35. Um vai, outro fica. Uma vai, outro fica. Aí, os discípulos, aonde? Jesus, de fato, não responde. A não ser que, onde tem cadáver, vai juntar urubu. Não sei, quer dizer, aqui não é tão fácil, mas você se já morou em um lugar assim mais lá fora das cidades, onde tem bastante urubu, você pode ver, em dado momento, você pode ver um espiral de urubu no céu.
Isso você pode enxergar de longe. Uma espiral de urubu. Então isso significa que cá embaixo fatalmente tem algum animal morto. Se você vê esse espiral de urubu é porque tem coisa morta cá embaixo. Então, isso que diz, ó. Você vê esse espiral, mas na verdade eu entendo que Jesus não respondeu essa pergunta. Por aqui ninguém sabe quando é que vai ser. Então, vamos parar por aqui e que Deus nos ajude e abençoe.